boa noite. Meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 9º período na disciplina Organizacional e Trabalho. Bem, hoje a gente vai trabalhar o nosso texto número 11, né? É Psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil, Desenvolvimento Científico Contemporâneo. Esse texto é de uma coletânea de autores e a gente vai ver um pouco sobre as produções de psicologia organizacional no Brasil, né, de organizacional e do trabalho, e quais os temas mais recorrentes e como que essas produções se dão. Essa análise, né, ela foi feita a partir aí de um levantamento de artigos publicados em 2001 e 2005 de várias revistas especializadas da época, quase todas, exceto uma, né, que estão disponíveis na base, na plataforma Cielo, né, elas são específicas de psicologia, encontraram um número considerável de artigos e uma proporção interessante também, né, que a gente vai falar aí ao longo do texto, na metodologia especificamente, de artigos relacionados aí à psicologia organizacional e do trabalho, né. Então, assim, foram divididas 9 categorias temáticas que a gente vai avançar aqui. Dos artigos encontrados, a gente vai ver que teve um percentual 30% completamente teóricos e 70% empíricos, mas é bem legal a gente falar um pouquinho sobre isso mais na metodologia, que eu acho que é onde interessa mais para esse tipo de assunto. Bom, desde 1990, então, o que a gente viu? Que ocorrem reuniões, né, de pesquisadores a cada 2 anos, pesquisadores especificamente dessa área de psicologia organizacional e do trabalho. São simpósios, workshops, palestras, e a cada 2 anos tem um evento maior que essas pessoas se encontram para poder debater e discutir os temas da psicologia organizacional. E isso da década de 90 para cá cresceu muito com esses encontros. As produções, então, elas estão bem diversificadas, estão melhorando bastante conforme vamos ver nesse artigo especificamente, né? Os processos organizacionais, hoje a gente já pensa nesses processos organizacionais como processos psicossociais. Por que a gente pode pensar nesses processos de trabalho, nesses processos organizacionais, podemos considerar eles processos psicossociais? Pela importância do trabalho na vida do indivíduo e pelo tempo despendido do indivíduo no processo laboral dele. Bem, o presente estudo, então, ele vai ter alguns objetivos, né? É bem interessante porque a impressão que eu tenho é que ele conseguiu alcançar todos, né? De identificar o volume das publicações, né? Ver as temáticas dessas publicações, as produções, né, que têm contemplado realmente o que é organização e trabalho, a diversidade das metodologias aplicadas, né? Basicamente o fato, né, verificar se são publicações da psicologia, qual a literatura atual que está sendo envolvida e como que ela está dentro dos critérios internacionais, e se essa é uma produção multidisciplinar. Isso também é muito importante por causa das diretrizes atuais. É importante esse trabalho em equipes, né? Então eles querem verificar se essa produção ela tem sido feita a partir de equipes multidisciplinares. Particularmente isso aí, eu acho que isso vai agregar muito valor à área, porque a gente vai ver diversos saberes, né, se interrelacionados, e que a gente vai poder ter ideias melhores aí de como que dá o funcionamento empresarial. Então, muito bacana aí esse artigo, né? Os estudos, então, sobre a psicologia organizacional e do trabalho, né, eles vão ser divididos em 3 especificamente, que vão dividir a produção científica no Brasil. Essas 3 formulações que vão estar dividindo aí no Brasil, essas 3 temáticas, elas vão ser a formação e política, né, a organização e o trabalho. Então, os estudos de psicologia organizacional e trabalho vão estar divididos em 3 temáticas, né? Essas 3 temáticas elas estão descritas aqui no artigo, e também 9 áreas de abrangência. Antes disso, agora eu vou falar um pouco da metodologia do trabalho, que eu acho que é muito importante a gente pensar nisso e ver como que foi agrupado, como que isso foi desenvolvido, né? Bem, primeiro eles pegaram e separaram artigos do ano de 2001 a 2005. Esse foi um dos critérios, né, de inclusão das obras aqui, que eles vão analisar, né?
Eles pegaram também várias revistas, todas elas disponíveis no Cielo, exceto uma, que também é uma revista de psicologia de grande abrangência. Então, assim, eles pegaram essas revistas principais da área, publicações muito importantes, né? E excluíram resenhas e análise de experiência. No caso, esse artigo aqui também não buscou tese e dissertações, no final ele até coloca um pouco sobre isso, é algo interessante de se falar. Bem, dentre os processos também que a gente viu aqui, eles encontraram 1.105 artigos nessas publicações das revistas de 2001 a 2005, esses artigos foram gerais, e desses 1.105 artigos, eles encontraram 178 artigos específicos sobre organizacional e trabalho. Isso representa 16% das publicações encontradas nesse período. É um índice significativo para esse tipo de trabalho. Isso aí demonstra que hoje em dia já tem muitas publicações em organizacional e trabalho. 16% é um índice para se considerar nesse tipo de estudo. Então é muito bacana, né? Separaram as 9 categorias que eu vou especificar daqui a pouco, né? Como eu falei antes, já 30% dos artigos eles foram feitos em cima de revisões teóricas e 70% revisões empíricas, né? Que aí poderia ter que a teoria agregado a algum tipo de estudo prático também. O interessante, né, desse tipo de pesquisa, e como é que a gente pode assim entender bem como que isso se desenvolve, como que é bacana a gente pensar sobre isso também, é que os indivíduos que fizeram esse estudo, eles foram muito cuidadosos na separação disso e catalogar esses temas, né? São temas bem abrangentes, eles vão estar envolvendo a psicologia organizacional e do trabalho, e não é um trabalho fácil de ser feito. Eles levantaram ainda as medidas, quais foram pesquisas qualitativas e quantitativas, né? No caso aqui, esse artigo específico falando sobre isso, ele está mais voltado a uma pesquisa quantitativa, né? Ele está vendo a quantidade não está fazendo uma análise de conteúdo ou uma análise de discurso, então ele é qualitativo, que é bem bacana também. Ele viu que uma boa parte dos artigos analisados, ao contrário, era qualitativo, que é bem interessante, né? Geralmente em psicologia a gente vê muitos estudos qualitativos. E as temáticas, que eu achei muito bacana a divisão, são as seguintes. Vamos lá. 1. Comportamento organizacional, foi uma das temáticas envolvidas, né, ao longo dos trabalhos analisados. 2. A avaliação de medidas. 3. A gestão de pessoas. 4. Trabalho, identidade e subjetificação. 5. Trabalho e saúde. 6. Trabalho infanto-juvenil. 7. Trabalho e gênero. 8. Trabalho, violência e responsabilidade social. E 9. Formação e atuação profissional. Quer dizer, essas 9 temáticas que eles consideraram mais importantes foram agrupadas, né, nas análises do trabalho, e ao longo aí do artigo ele vai desenvolver muito bem cada uma dessas temáticas, falando um pouco, né, sobre a abordagem disso nos diversos artigos estudados. Esses temas eles são fundamentais, vocês veem que eles saem da esfera exclusiva da organização, mas eles se relacionam também com a sociedade, que é muito interessante, né? E nos resultados de discussão ele vai falar um pouco, né, dessas questões das publicações que a gente já até falou antes. O fato, né, de ter encontrado esse volume de artigos, né, 1.105, são muitos artigos para serem analisados, né? E aí a partir daí ele viu os que tinham referência organizacional e trabalho, provavelmente a partir do resumo, identificaram 178 artigos, também é artigo pra caramba para analisar, e desses artigos aí eles fizeram as leituras, separaram eles entre essas 9 temáticas e identificaram alguns processos aí, por exemplo, quais que são teóricos, quais que são empíricos, relacionado a esses temas, eles enquadraram quais que estão relacionados a cada um desses temas e conseguiram fazer uma discussão mais avançada em relação aí aos artigos, né, o que foi de grande proveito aí para a gente entender como que a área de psicologia organizacional e do trabalho ela tem se desenvolvido aí no Brasil e como que isso é importante para nós psicólogos, para podermos trabalhar sobre isso e entender questões sociais também
voltadas para a cultura organizacional e trabalhista. Bom, nas considerações finais aí desse artigo, os autores eles já vão falar sobre os 16% que eles encontraram, né, os 178 artigos, são uma produção muito considerável nesse tipo de área. Então, 16% das produções analisadas entre 2001 e 2005 de revistas de psicologia, elas estão destinadas às revistas ao tema organizacional e trabalho. Isso é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, assim, notas que a área ela tem um desenvolvimento bacana aqui no Brasil, ela tem se desenvolvido bem, né? Eles sugerem estudos mais longos de tempo, que ele achou os estudos um pouco curtos. Nas análises isso é mais claro, né? Ele tem mais tempo de colocar isso no vídeo aqui. Infelizmente a gente tem uma limitação, então não dá para falar de cada uma dessas temáticas, como ele coloca e muito bem no artigo, mas ele sugere estudos mais longos e sugere também incluir, né, dissertações e teses também sobre o tema, para poder analisar melhor, né, a questão da psicologia organizacional e do trabalho dentro desse tema aí. Essas produções, elas são produções desenvolvidas aí em grande parte, pelo que ele colocou, em programas de estudo, né, de especialização. Geralmente os autores eles estão vinculados a isso, a alguma universidade, que é muito bacana, porque aí você vê desenvolvimento também do tema, né, e do trabalho nisso na formação de alunos, na formação de profissionais que estiver voltado para esse nicho de mercado. E o artigo em si ele é muito bem escrito, né, da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. Os autores eles realmente foram muito felizes no tema, porque a gente vê assim o trabalho que eles tiveram e como que foi interessante o processo de análise aí desses artigos. Bom, sobre a questão dessa produção no Brasil, o que eu vou falar já está dentro que a gente tem conversado ao longo das aulas, né? Existiu aí um crescimento muito grande dessa área. Esse crescimento ele teve alguns momentos específicos, né? Principalmente aí com a preocupação da saúde mental dentro do trabalho. A gente já tinha visto isso em outros textos, um aumento, e agora aqui a gente vê uma outra questão também tão relevante quanto, que é a partir da década de 90, desses grupos, né, que as pessoas se encontram, né, esse encontro da organizacional e do trabalho, que a cada 2 anos as pessoas elas estão discutindo aí temas novos e formações para esse tipo de área. Então, assim, é muito interessante a gente ver que essa área ela está em expansão, ela está em crescimento, e cada vez mais a gente vê o espaço do psicólogo crescendo aí dentro das organizações para poder desempenhar trabalhos que visem aí a melhoria das relações trabalhistas e uma melhoria de qualidade de vida, né, do trabalhador dentro da organização. Concomitantemente com isso, a gente vê também uma preocupação com a saúde mental do trabalhador dentro da empresa. Isso aí é uma função que o psicólogo ele contribui muito, como a gente viu em outros textos já relacionando com esse texto de hoje. E é muito bacana a gente pensar, né, como que isso também está vinculado à academia e está vinculado à formação dos novos profissionais que vão estar necessariamente aí atuando, né, nesses locais, tá bom? Bem, agradeço aí a audiência de vocês no vídeo, fico à disposição para dúvidas, esclarecimentos, né? Vocês podem estar entrando em contato pelo WebGIS, ou então vocês podem estar entrando em contato aí por e-mail, WhatsApp, qualquer ferramenta que vocês queiram, ou nos comentários aqui do vídeo do YouTube também. E aguardo vocês na próxima semana com outros temas sobre psicologia organizacional e do trabalho para a gente poder discutir. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.